A graça e a paz aos irmãos, nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para cultuarmos o nome de Jesus Cristo. Hoje, depois de uma chuva forte, né? Aqui choveu bastante, acho que espantou aí o pessoal. E nós estamos aqui num grupo bem pequeno mesmo, né? Acho que só os homens corajosos... Pode mostrar, né? Só os homens corajosos saem de casa. O meu irmão Luiz veio lá do Imbé, né? Então, só nós aí somos irmão Luiz, irmão Maicon, irmão Enio, Telmo, Rafael, eu. A única representante das mulheres aqui hoje é a Guta, né? Só ela que... Também ela mora aqui, né? Fica mais fácil, né? É isso aí. Mas nós vamos orar a Deus, nós estamos aqui para orar ao Senhor, cultuar o nome de Jesus Cristo. E você que está aí em casa, né, nos vendo também nessa noite, espero que Deus esteja falando ao teu coração nesse tempo, né? Nós vamos estar orando, né? Orando nesse momento. Também queremos pedir que você que está nos ouvindo depois, né? Esteja mandando aí teus pedidos de oração, para que nós possamos estar colocando aqui nessa noite também o teu pedido de oração, porque nós sabemos que só o Senhor é que pode realmente fazer algo por nós, né? Todas as coisas vêm da mão de Deus, né? O próprio João Batista, ali no livro de João, né? No Evangelho de João, ele fez a seguinte declaração: o homem só pode receber aquilo que é lhe dado do céu. Ele falando sobre o ministério dele, né? Perguntaram para ele, foram falar para ele: olha, João, aquele homem que tu batizou, todo mundo está indo para lá, está todo mundo indo batizar com ele. E João sabia que aquilo vinha de Deus, né? João falou: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu só recebi algo do céu. Na verdade, eu recebi de Deus a missão de proclamar a vinda dele. Proclamar a vinda dele, mais nada. E no momento que ele aparece, só me resta agora terminar o meu ministério, porque eu recebi de Deus somente isso: ser um proclamador, ser um preparador das veredas, do caminho que o Senhor iria andar. Isso para nós é algo muito consolador, né, também, porque isso nos mostra que nós estamos verdadeiramente nas mãos de Deus e só podemos receber aquilo que vem da mão do Senhor. Então, nessa noite nós estamos aqui para orar e esperamos que você esteja conosco nessa oração, fazendo teus pedidos de oração, né? Fazendo teus pedidos de oração e pedindo que o Senhor interceda por nós, né? Ajude-nos, né, nessa situação que estamos vivendo, sabendo de uma coisa só: que Ele é maravilhoso e que ouve, e que se você tiver fé, né, em Jesus Cristo, com certeza o Senhor há de te dar respostas em oração nessa noite. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite de oração que estamos aqui, mesmo num pequeno grupo, Senhor, mas nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui, vamos clamar a Ti, vamos buscar a Tua santíssima presença, entendendo que todo benefício, toda boa dádiva, como diz Tiago na sua carta, vem do alto, direto do Pai das luzes. E nós queremos, Senhor Deus, invocar o Teu nome, Jesus, com a certeza de que o Senhor vai nos ouvir e dar respostas e vai nos dar as boas dádivas que nós precisamos, que venham da Tua mão. Recebe o nosso culto nessa noite, o louvor em músicas que vamos cantar, e também fala conosco pela Tua santa palavra. Abençoa os nossos irmãos que estão acompanhando através dessa live também, os irmãos que estão aqui, a igreja de Osório, a igreja de Capão da Canoa. Que o Senhor fique conosco, continue, Senhor Deus, nos ajudando, nos auxiliando em tudo que temos que fazer nesse tempo, nesse instante que estamos vivendo, nesse momento da terra, Pai. Em nome de Jesus eu oro, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e te pedindo mais uma vez: recebe esse culto, recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor,
porque o Senhor é bom. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem, te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas
teve um encontro com a verdadeira luz. Eu necessito tanto te encontrar, meu Jesus. Te quero, Jesus. Assim como a mulher samaritana te provou, mata minha sede, me transforma de amor. Apenas uma dose, sei, podes me curar. Quero Jesus, quero Jesus, quero tomar a dose mais forte que pode curar a minha vida, minha casa de uma vez. Jesus, é Jesus. Eu quero tomar a dose mais forte que pode curar a minha vida, minha casa de uma vez. Jesus, é Jesus. Assim como a mulher samaritana te provou, mata minha sede, me transporta de amor. Com apenas uma dose, sei, pode me curar. Quero Jesus, quero Jesus, quero tomar a dose mais forte que pode curar a minha vida, minha casa de uma vez. Jesus, quero tomar a dose mais forte que pode curar a minha vida, minha casa de uma vez. Jesus, é Jesus. A dose mais forte. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O teu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até os céus. Já vi fogo e demônios
dia ao mundo. Tu dá ordens às estrelas e ao mar dos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo ao altíssimo. Não há ferro, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferro, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Obrigado, Senhor, nessa noite. Te agradeço, Senhor, por tudo. Fala conosco pela tua santa palavra agora nesse momento e que possamos, Senhor Deus, dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Continua conosco, Espírito Santo de Deus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos nessa noite aqui na carta de Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Tiago 4, versículo 13 em diante. Aqui vai do versículo 13 até o versículo de número 17. Esse parágrafo da carta de Tiago nós vamos estar lendo nesse momento e refletindo um pouquinho nessa palavra. Amém. Diz assim a palavra de Deus na minha versão, a King James. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto
ou aquilo. Entretanto, estáis agora vós orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra. E, maravilhoso Deus, o Senhor tem grandemente falado ao nosso coração pela tua palavra nesse tempo, nesses dias. O Senhor tem nos instruído a sermos cheios do teu Espírito, a pedirmos que o Senhor Jesus esteja nos lavando constantemente para termos parte com Ele. O Senhor tem falado que nós temos que buscar a sabedoria vindo de Ti, Senhor, voltar, retornar à cruz de Jesus Cristo. O Senhor tem falado ao nosso coração instruído que muitas vezes nos desanimamos, mas o Senhor nunca nos abandona, e o desânimo é porque nós não conseguimos enxergar a amplitude das coisas que o Senhor está fazendo, e muitas vezes nos sentimos sós, mas tudo isso é falso, Senhor. Tudo isso, na verdade, é uma mentira contada aos nossos corações, para os nossos próprios corações e também pelo inimigo de nossas almas. E muitas vezes nós nos abalamos. Tudo isso devido ao orgulho de nossos corações. Essa noite, Senhor, eu quero te pedir, fala conosco, fala comigo, com meus irmãos. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui nessa noite e precisamos ser sondados em tua palavra. Fala com os irmãos também que estão aqui nos acompanhando nessa live. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Bem, irmãos, esse texto que nós temos aqui diante de nós, foi um texto que eu usei como introdução ontem lá na rádio e me chamou muita atenção. Eu não tinha preparado esse texto justamente para falar como abertura, mas durante a rádio eu fiz algumas reflexões e eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho desse texto. Esse capítulo é um capítulo bem interessante, porque o capítulo 4, o apóstolo Tiago, instruindo essa igreja, uma igreja judaica, com certeza, ele vai falar de algumas coisas que estão acontecendo ali dentro daquela igreja e o motivo porque aquelas coisas estão acontecendo na vida daqueles irmãos. Havia ali uma grande disputa dentro daquela igreja, e eles estavam desorientados em relação à fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 4, no versículo 1, Tiago, ele fala: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Era uma igreja que estava tendo uma série de conflitos entre os irmãos, E Tiago, ele diz, de onde essas coisas vêm, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? O que ele está dizendo com isso? O que são essas paixões? Paixões, meu querido, são aqueles desejos ardentes, carnais, que não tem nada a ver com a fé, que não tem nada a ver com a comunidade dos santos, que não tem nada a ver com a comunhão de irmãos em Cristo. Porque quando nós abraçamos a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador, nós começamos a entender que nós não temos motivo para brigar pelas coisas dessa terra, Não temos motivos para estar com inveja, estarmos pelejando entre nós, por alguma coisa que nós almejamos e o outro também almeja. Nós aprendemos que andar com Cristo é abrir mão de todas essas coisas dessa terra, viver com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, de forma humilde, confiando plenamente na provisão de Deus e deixando essas paixões de lado, não sendo mais guiado por essas paixões, por esses desejos ardentes. João, ele explica essa situação dizendo que à medida que nós fazemos isso, nós estamos deixando de amar o mundo. A exortação dele na sua carta é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele vai falar, porque a concupiscência dos olhos, ou seja, os desejos ardentes, as paixões dos olhos, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da natureza humana, os desejos ardentes da natureza humana, e a cobiça, a cobiça, ele falou, essas coisas são do mundo, e o mundo está passando. E aquele que está com Deus é aquele que permanece para sempre. Paulo chama isso de crucificar
as suas paixões, os seus desejos ardentes. O que é isso? É aquilo que eu almejo, é aquilo que eu quero. Mas eu quero aquilo e às vezes Deus não quer aquilo para a minha vida. Deus não deseja me dar aquilo. Deus não quer que eu entre por aqueles caminhos. E aí tem umas paixões dentro de mim que querem me impulsionar para aquelas coisas. E aí nós começamos a ceder a essas paixões para alcançar aquilo, muitas vezes, que o Senhor Deus não quer para nós. Na verdade, Tiago ele está ensinando aqui nesse texto que nós precisamos vencer o orgulho. O orgulho, no versículo 16 ele diz, essa situação de vocês dizerem assim, olha, nós vamos daqui a um ano, né? Nós vamos agora, né, fazer um acordo entre nós e vamos para tal lugar e vamos negociar os nossos produtos lá. Nós vamos estar lá agora vendendo, negociando, e em um ano nós vamos fazer um grande lucro. Então, Tiago está falando que o homem ele pode ter os seus planos, mas ele precisa entender que os seus planos, muitas vezes, são planos que vêm do coração cheio de paixões, cheio de controles que nós temos entre nós, de conflitos que estão em conflito com Deus. E no momento que nós colocamos essas coisas, sem perguntar a Deus se é de sua vontade, nós estamos com um coração orgulhoso. Nós estamos colocando na nossa frente, dizendo que nós temos a capacidade de fazer aquilo que, na verdade, nós nem sabemos se é vontade de Deus. Nós colocamos o Senhor de lado e dizemos, nós vamos fazer tal coisa. E se eu determinar no meu coração que eu vou fazer tal coisa, eu vou conseguir. Esse é o pensamento do século XXI. Esse é o discurso que as pessoas estão falando hoje. E é o discurso de muitos púlpitos. Onde as pessoas dizem, não, você tenha fé, você acredite naquilo que você quer fazer, você diga para o seu coração que você quer fazer aquelas coisas, trabalhe e lute firmemente por aquilo, que você vai conseguir, Deus vai te ajudar. Mas o texto aqui está dizendo para nós completamente diferente. Diz que essas pessoas que estão fazendo isso, elas não estão levando em consideração a ação de Deus, a soberania de Deus, os desejos de Deus. Veja que o texto ele nos diz claramente, agora prestai atenção, vós que aclamais. Tiago está dizendo, olha, prestai atenção no que eu vou dizer para vocês. Aqueles que estão dizendo, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá estabeleceremos por um ano e negociaremos e obteremos grande lucro. E Tiago, no versículo 14, ele diz, contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Então, o que Tiago está dizendo aqui, antes de você estabelecer os seus planos, você precisa ter uma certeza no seu coração, que você não sabe o que vai acontecer, que não está no teu controle isso, que essas coisas, na verdade, estão no controle de Deus. E se você é um cristão, você foi chamado para andar com Cristo, você deve estar perguntando para Ele qual é a vontade dEle. Você pode colocar os seus desejos diante dEle sim, Ele não nos proíbe isso. O Senhor disse que nós poderíamos colocar e pedir aquilo que nós quiséssemos para Ele. Mas Ele não disse que realizaria os nossos sonhos. Ele prometeu suprir as nossas necessidades, não realizar os nossos sonhos. Então o que Tiago está dizendo, essa atitude que vocês estão tendo, na verdade, é uma afronta contra Deus. E ele diz, olha, vocês não podem fazer isso porque vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. E nós não estamos vivendo isso hoje, irmãos. Quantos planos vocês tinham? Nós aqui como igreja tínhamos para esse ano. Quando nós celebramos aqui o ano novo, né? Culto de final de ano, aqui alguns irmãos vieram para o culto de final de ano, nós estávamos aqui e nós oramos a Deus, falando para Ele que nós queríamos, o que nós almejávamos esse ano. Pelo menos eu tinha 2 planos que estavam com metas principais para a minha vida pessoal e para a vida da igreja. Terminar a minha universidade lá na URGS, no primeiro semestre, e construir a igreja de Capão da Canoa, o templo da igreja de Capão da Canoa. E o que aconteceu? Não terminei o meu curso, não sei quando vou terminar, não tenho data prevista para isso mais. E eu também não construiremos o templo de Capão em 2020. Por quê? Porque os nossos irmãos norte-americanos que viriam para cá nos ajudar,
também estão com problemas, como os nossos aqui. O problema é mundial, fugiu do controle deles e nós. Mas em que condição está o meu coração diante disso? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. Deus frustrou os nossos planos, mas como está o nosso coração diante dessa frustração? Será que podemos chamar de uma frustração? Eu digo que não. Meu coração está em paz. Entendi ao longo dessa minha caminhada com Jesus Cristo que as coisas vão acontecer no seu tempo. Que as coisas têm um tempo para acontecer ou para não acontecer também. E o que acontecer, louvado seja Deus. E o que não acontecer, louvado seja Deus. Porque eu não entendo as coisas. Porque essa é a pergunta que Tiago está fazendo no versículo 14 para aqueles que estão tomando essa atitude. Ele está dizendo: o que é a vossa vida? Ou seja, reflitam. Vocês têm capacidade para fazer essas coisas? Vocês têm capacidade para poder decidir isso? Olha, daqui a um ano nós vamos fazer, vamos assim, vamos... Podemos planejar, não há problema nenhum, mas nós devemos fazer sempre aquela reflexão que Tiago está dizendo aqui, que aí vai mostrar que o nosso coração não está envolvido por um orgulho, por uma soberba. Vai mostrar que o nosso coração está submisso à vontade de Deus. Ele diz: olha, o que é a vossa vida? Aí ele responde: olha, vocês sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Vocês já viram aqui, nós já vimos muita neblina aqui, né? Aqui no sul, no inverno, a gente vê muita neblina, né? A gente acorda, está tudo branco, não dá para enxergar nada. Aquele é denso, né? Mas daqui a pouco terminou. Saiu o sol, esquentou um pouquinho, acabou a neblina, o céu azul. Cadê a neblina? Simplesmente evaporou. Ele está dizendo: olha, a nossa vida é assim, pode ser uma grande neblina que aparece por um momento e dissipa-se no outro. E aí ele fala, em vez disso, ele dá a receita, ele fala no versículo 15, em vez disso vocês deviam afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é a atitude de um coração humilde diante de Deus. Essa é a atitude de um coração que realmente crê que Deus é soberano na sua vontade. Esta é a atitude de um homem crente, que sabe que todas as coisas estão nas mãos de Deus e ele deve simplesmente viver confiante em tudo aquilo que Deus dá e tudo aquilo que Deus retira. Quando Deus der, ele vibra. Quando Deus retira, ele vibra, porque ele sabe bem: se o Senhor não me permitiu conquistar, executar determinadas coisas, ele sabe. Eu não entendo nada, mas ele sabe, porque ele é bom e me ama, e eu sei que ele está fazendo alguma coisa em meu benefício, em benefício dos meus irmãos, em benefício da igreja. É isso que eu entendo. Não construímos a igreja de Capão esse ano, o templo de Capão esse ano, não vamos construir, talvez construamos somente as bases. Quero ver se Deus permite que construamos as bases e os banheiros, para o ano que vem, se assim Deus permitir, os nossos irmãos americanos possam vir, na data que Deus permitir, nós concluirmos a construção do templo. Mas isso sem estresse. Mesmo que esse ano ele não permita construir as bases, louvado seja Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para a igreja. E talvez ele ache que o melhor para a igreja hoje é não ter templo nenhum, como ele está fazendo. Que a igreja tenha templos, mas que as pessoas estejam nas suas casas ouvindo a palavra nesse dia de hoje. Nós temos uma média aqui de 15 pessoas, às vezes 18 pessoas aqui, no nosso culto de oração, numa quinta-feira. É um número pequeno? Para um número, uma igreja de 50 membros, não é um número tão pequeno assim. Mas quantas pessoas hoje Deus está proporcionando ouvir essa palavra, participar desse culto? E mesmo depois desse culto ao vivo, as pessoas vão poder pegar esse vídeo e mandar para algumas pessoas. Será que nós não estamos atingindo mais pessoas com tudo isso que está acontecendo de adverso do que podíamos atingir? Então Deus, na sua grande sabedoria, conhece todas as coisas.
e nós temos que estar submissos à sua vontade. O que Tiago está dizendo, ele vai dizer o que está sendo aquelas pessoas que pensam assim, que vão conseguir fazer as coisas que determinaram no seu coração, simplesmente porque se determinaram a fazer isso. Tiago diz de onde que está procedendo essas coisas. Versículo 16. Ele está dizendo para essas pessoas: entretanto, olha o estado que vocês se encontram agora. Estais agora vos orgulhando das vossas capacidades. Deus não quer que você se orgulhe da sua capacidade, meu irmão. Deus não quer que você confie nos seus dons e talentos. Que coisa interessante. Deus nos dá dons e talentos. É Ele que dá, porque o próprio Tiago, nessa carta, ele diz que todo dom perfeito vem do céu, desce direto do Pai das luzes, ou seja, é Deus que te dá a capacidade, é Deus que nos dá as capacidades, os dons, os talentos que nós temos em todas as áreas, e temos dons e talentos diferenciados para a edificação do corpo. Mas Deus não quer que você se confie nisso, Ele te dá, interessante, Ele te dá essas coisas, mas Ele fala para você, estou te dando isso, mas não quero que você confie em você. Eu quero que você utilize esses dons e talentos sobre a minha administração, sobre a minha vontade. E aqui é que está o grande problema para nós, porque nós somos orgulhosos. E quanto mais dons e talentos Deus dá para nós, parece que nós achamos que vamos fazer as coisas acontecerem. Eu lembro que quando nós nos preparávamos para vir para o Rio Grande do Sul aqui, o Senhor me ensinou o que significa esse texto. Eu lembro que minha esposa, a gente falou, nós vamos chegar lá. As pessoas falavam para nós, olha, é muito difícil o trabalho de plantação de igreja. Nós nunca tínhamos plantado uma igreja. Revitalizamos uma igreja e viemos para a Junta de Missões. E as pessoas falam, é muito difícil começar uma igreja, um trabalho do zero, é uma coisa muito complicada. Precisa muito da ajuda de Deus, da graça de Deus, da vontade de Deus para que essas coisas aconteçam. Mas nós sabíamos que era assim. Mas lá no fundo a gente sabia que a gente poderia fazer diferente. Por quê? Porque nós tínhamos alguns dons que Deus nos deu e vim confiando muitas vezes nesses dons. Como da música, como da oratória, da palavra, do ensino e tantas outras coisas mais. E aqui o Senhor me ensinou o que é depender dele, da vontade dele e confiar que ele tem o seu tempo para realizar todas as coisas e que eu, na verdade, sou como uma neblina, que hoje estou e amanhã não estou mais. Que eu posso fazer os planos e colocar diante de Deus, como o Tiago diz aqui. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso. Eu e minha esposa temos que falar, né? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos as coisas que Ele tem colocado no nosso coração ou aquilo que temos colocado no nosso coração. Esse é o posicionamento que Deus deseja que cada um de nós tomemos. E Ele diz, vocês que estão fazendo o contrário disso, isso na verdade é porque vocês estão produzindo esse sentimento, essa atitude, porque vocês estão se orgulhando nas vossas capacidades. Aqui há esses homens, capacidade de negociar, capacidade de viajar, capacidade de recursos para se estabelecer. Eu lembro, no começo do ano, voltando aqui nesse momento que estamos vivendo, quantas empresas fecharam? E essas pessoas com certeza estavam pensando, esse ano nós vamos arrebentar. Esse ano, o ano de 2009 houve uma recuperação no Brasil, o ano de 2020 nós vamos voar, a economia vai crescer como nunca, nós vamos ganhar muito dinheiro, eu vou expandir os meus negócios, eu vou fazer grandes coisas, eu vou contratar mais funcionários, eu vou enriquecer muito mais, porque agora esse ano vai ser muito propício para nós, e eles estão com as suas portas fechadas. Eles faliram. Pessoas que estavam confiando no seu emprego, no seu grande cargo, que estava lá numa grande empresa ou num local, ou eram gerentes de alguma coisa, ou tinham cargos elevados com bons salários, que gastaram, que compraram, pensando que teriam esse ano como liquidar todas essas coisas, compraram seus carros, compraram suas casas, fizeram grandes negócios e hoje estão desempregados. Por
que isso aconteceu? Justamente porque eles confiaram neles. Confiaram nas suas habilidades. Confiaram simplesmente nas suas capacidades. Não entenderam que são só neblina. Nunca chamaram a Deus para dizer: Senhor, é a hora de eu comprar essa casa, é a hora de eu comprar esse carro, é a hora, Senhor, de eu fazer determinadas coisas. Por quê? Porque eles não temeram o Senhor. Porque eles não entenderam qual é a sua posição e qual é a posição de Deus. E o problema disso é porque estavam se orgulhando das suas capacidades. E aí Tiago sentencia o que significa esse orgulho da capacidade. Ele diz: e toda vanglória como essa, ele chama de vanglória, e toda vanglória como essa é maligna. O que é isso, meus irmãos? Falou, isso não procede de Deus, não, querido. Essa coisa de você ser independente, fazer as coisas que você acha que tem que fazer, sem pedir ao Senhor, sem buscar a orientação do Espírito Santo, sem esperar a resposta de Deus, é maligno. E muitas vezes nós nos damos mal nisso, porque Deus não está naquilo. Deus não está nisso. E o pior de tudo é que foi uma influência não de Deus. Foi uma influência do mal. O orgulho, a vanglória é maligna, porque ela vai contra as orientações de Deus. Vai contra aquilo que Deus nos instrui. A resposta para tudo isso, que Tiago nos dá é a seguinte, no versículo 17, ele diz: refletir sobre isso. Sobre o quê? Sobre isso que ele está falando. Reflita. Você tem planos? Eu sei que cada um de nós aqui tem planos. Você tem planos, eu tenho planos. Eu ainda continuo tendo planos. Só que eu quero que os meus planos sejam os planos do Senhor, não os meus. Eu quero que eu me ajuste aos planos do Senhor. Por isso que Davi, no Salmo 139, ele diz claramente, ele fala: olha, o Senhor me viu ainda a substância informe, viu quando eu era um embrião ainda. E ele declara no seu Salmo, no Salmo de número 139, ele declara claramente como que Deus trata todas as coisas. Ele diz: os teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram escritos, registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ou seja, o salmista Davi sabia que ele não podia fazer nada que não já tivesse planejado por Deus, que Deus já tinha escrito a história dele, que por mais que ele tentasse fugir daquela história, ele se daria mal, como ele se deu mal quando ele saiu da direção de Deus. Por isso que ele diz na sua oração: sonda, meu Deus. Aqui Tiago está falando, refletir sobre isso. E Davi está falando: sonda, meu Deus. Conhece o meu coração, ou seja, conhece as intenções da minha vida. Conhece as intenções do meu coração. Conhece como eu estou. Ele diz: prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Nós precisamos ser guiados, irmãos. Você não pode andar sozinho. Você entregou a tua vida a Jesus. Se você entregou a tua vida a Jesus, você tem que ser guiado por Cristo. Ele te chamou: segue-me. Ele não falou para você: olha, eu estou aqui contigo, faz o que você quiser agora que eu estou contigo. Não, ele não falou isso. Ele falou: segue-me. Vem para cá, eu tenho o caminho, eu sou o caminho e vou te mostrar a direção, e você precisa me acompanhar. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Então Tiago está dizendo: refletir sobre isso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Por que ele está falando isso? Porque essas pessoas, na verdade, elas tinham grandes possibilidades de estar fazendo coisas boas
E elas sabiam que muitas vezes aqueles planos pessoais que elas tinham estavam levando ela para longe de Deus, deixando elas de fazer aquilo que Deus queria que elas fizessem. Esse é o grande problema. Porque o Senhor quer que façamos alguma coisa e nós sabemos que aquilo é o correto de fazer, é o certo de fazer, mas aí nós colocamos em primeiro lugar os nossos desejos, os nossos planos e deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e cometemos um grande pecado com isso. Porque ir contra a vontade de Deus é um grande pecado. Por isso que nós não devemos cometer esses erros e essas falhas. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não devemos ser como aquele louco que Jesus falou, né? Lá em Mateus. Aquele louco que fez como esses homens aqui. Aquele louco que plantou uma terra e a sua terra deu muita. Foi uma plantação que deu muitos grãos, toneladas e toneladas. E ele diz: tenho muitas coisas, mas não tenho onde armazenar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou demolir os meus celeiros, vou construir maiores, vou colocar essas coisas lá dentro e vou falar para minha alma: alma, descansa, come e folga agora, porque agora tu tem uma reserva para muitos anos. E Jesus fez a mesma pergunta de uma outra forma que Tiago está fazendo aqui. Tiago perguntou: que é a vossa vida? E Jesus falou: louco! Essa noite te pedirão a tua alma, e o que você vai dar por ela? Se você não estiver na direção que Deus está apontando para você, está. Se você não estiver fazendo aquilo que Deus quer que você esteja fazendo, pode ser que você chegue o dia da tua partida, esteja naquele momento. Como é que você vai chegar na presença de Deus e dizer: você não estava fazendo aquilo que eu mandei você fazer? Como chegaremos diante de Deus dessa forma? O Senhor chama de louco aqueles que estão fazendo essas coisas, que estão se preocupando somente com as riquezas, estão se preocupando somente em ganhar, acumular. O Senhor Jesus, ele disse: a vida do homem, na verdade, não é medida pela quantidade de coisas que ele possui. A vida do homem não é medida pela quantidade de coisas que ele possui. Você não é medido o mundo te mede sim pela quantidade de coisas que você possui, mas Deus não. Deus te mede pelo quanto você está obedecendo e sendo sensível à revelação da palavra a respeito dele. A palavra diz que nós precisamos pedir e entender que, se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo, que é Ele que autoriza dos céus. Como João disse no começo, e eu citei aqui, antes no comecinho desse culto, o homem só pode receber aquilo que é lhe dado do céu. Então, aquilo que você tem, que você possui, fique feliz, porque foi autorizado por Deus para você ter. E o homem só pode receber isso, aquilo que é lhe dado do céu. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos orar nesse momento, agradecendo por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus, que esse orgulho, essa vanglória nunca chegue ao nosso coração, Pai. Mas que nós possamos, diante do Senhor, colocar os nossos joelhos no chão e dizer: Senhor, orienta-me. Senhor, eu estou pensando em fazer isso ou fazer aquilo. Mas eu não quero ir contra a Tua palavra, não quero ir contra a Tua vontade para a minha vida. É de Tua vontade essas coisas, Senhor. Se o Senhor quiser, eu farei. Se o Senhor não quiser, eu deixarei isso de lado. Senhor, não permita que nós sejamos guiados pelas nossas paixões, mas que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fica conosco, meu Deus, nesse momento que vamos estar orando, e que essa seja uma nossa oração também. A oração que o Senhor não permita em nós, na igreja de Osório, na igreja de Capão, na igreja dos meus irmãos que estão aqui me ouvindo pela internet,
não permita um coração cheio de vanglória, cheio de orgulho. Orgulho naquilo que temos ou naquilo que possuímos como sabedoria. Mas que possamos estar sempre submissos ao teu controle, Espírito Santo, à direção do Senhor Jesus em nossas vidas. É minha oração, te pedindo perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração? Sim. Então vamos ouvir. Graça e paz, irmãos. Irmão Bugel, ele pede oração por ele e pela sua família, para sua família e sua esposa, chamada Neide Batista. A Ione, ela pede oração por uma amiga que está internada há 25 dias na UTI, com Covid-19. O nome dela é Solange Soares. E a Ione também pede oração para o seu sobrinho Cauê, que está para fazer uma cirurgia e ainda não fez. É tudo no tempo de Deus, ela está dizendo. Osiel, ele pede oração pelo seu colega Rodrigo e sua família, pois ele está de quarentena em casa e com sintomas de Covid. Rosângela Nunes, ela pede oração pela saúde dela e pela sua família. E Manzelina, lá de Capão da Canoa, pede oração pelos irmãos de sangue e os irmãos de fé e pelos nossos filhos. Amém. Também está aqui essa folha, nós vamos orar aqui agora nesse momento. Já vamos orar, né? E vamos encerrar o culto aqui, nesse momento, com os nossos irmãos aqui na internet, né? E depois nós vamos fazer aqui os nossos pedidos de oração entre nós, né? E vamos estar dobrando os joelhos e colocando também mais uma vez essas pessoas. Vamos orar aqui nesse momento então. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós como Igreja do Senhor aqui agora recebemos esses pedidos de nossos irmãos. Tu conheces, Senhor Deus, as suas necessidades. Tu conheces, Senhor, a necessidade de meu querido irmão, pastor Bugel, Senhor Deus, que pede oração por ele. Ele é um pastor, ele é um servo teu, ele precisa muito da tua orientação, da tua graça, da tua misericórdia. Então esteja com ele, com a minha irmã Neide, com seus filhos, Dylan, Daiane, sua família, com a sua igreja. Também eu peço aqui pela irmã Ione, Senhor Deus, pela vida dela, pela vida da sua família, Senhor Deus. Essa irmã querida, Senhor Deus, não é uma irmã de sangue, mas como se fosse da família, Pai, pois fazia parte ali de nossa família também, Senhor, faz parte. Ela pede oração, Senhor, por essa amiga que está internada há 25 dias numa UTI, Senhor Deus, com essa terrível doença, meu Deus. Que o Senhor nessa noite visite esses hospitais, retire de lá, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo maior número de pessoas curadas. Isso demonstra a tua grande misericórdia, a tua grande graça, Senhor. Também, Senhor Deus, ela pede, Senhor Deus, pela Solange Soares, Senhor Deus, a sua amiga, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, abençoa a Ione, Senhor. Nosso irmão querido Osiel, Senhor Deus, ele pede oração também pelo seu colega Rodrigo, Senhor, que eles não venham desenvolver essa doença, que eles passem essa quarentena, Senhor Deus, livres, Senhor, protegidos, amparados pelo Senhor, e que nada de mal, Senhor Deus, aconteça com eles. Minimiza, Senhor, os sintomas, que eles possam passar tranquilamente esses momentos, Senhor Deus, serem imunizados, Senhor, e nada de mal venha acontecer com essa família, Senhor. Também, Senhor Deus, nós pedimos oração aqui pela Rosângela. A Rosângela Nunes pede oração também pela saúde dela, Senhor Deus, e pela sua família, Senhor. Também a nossa querida irmã Zelinda, Senhor Deus, ela pede oração pelos nossos irmãos, Senhor, de sangue, e também pelos irmãos da fé, e também pelos nossos filhos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus. Também aqui, pedido da nossa irmã Ione, pelo seu sobrinho Cauê, que ele está para fazer uma cirurgia, Senhor. E tu sabe o tempo, tu sabe todas as coisas. O Senhor abre a porta, Senhor. O Senhor abre a porta do hospital, os médicos, anestesistas, enfermeiras. Prepare tudo, Pai, para esse jovem, Senhor Deus. E no teu tempo, ele possa ir lá, Senhor Deus, realizar a sua cirurgia, se recuperar, Senhor, e voltar para casa glorificando o nome do Senhor, Pai. Nós oramos nessa noite como igreja nesse lugar. E já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Continua conosco agora. Vamos continuar aqui com nossos irmãos que estão nos vendo aqui por essa live, na qual nós nos despedimos, desejando a eles um final de semana especial, um resto de semana especial, e que eles possam estar conosco também no próximo domingo às 19h30, e o Senhor continue abençoando a tua igreja espalhada na face da terra. Em nome de Jesus,
oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe os amados e que a graça de Jesus continue com os irmãos. Eu sempre digo uma coisa, nós oramos agora nesse momento. E a palavra de Deus, ela nos garante, Jesus diz que tudo aquilo que pedíamos no nome dele, ele não ficaria em vão, não, ele nos faria. Nós, no mínimo, não ficaremos sem respostas. Eu costumo dizer que toda oração feita em nome de Jesus não ficará sem resposta. E agora, o maravilhoso, depois de orar, é a expectativa da resposta. Então, ponha o teu coração agora de uma forma de expectativa. Meu Deus vai me responder. Meu Senhor vai me responder, porque nós oramos, a sua igreja orou, e Ele vai me dar as respostas. E comece a ouvir como Deus te responderá a esses pedidos que nós fizemos aqui agora. Fique com Deus e que Deus te abençoe.